Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais da tanatossemiologia. Foi quando a gente parou no outro vídeo. E aí eu gravei um vídeo e o vídeo sumiu. Então vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre o que é a tanatossemiologia. Eu havia dito lá no outro vídeo que a tanatossemiologia seria o estudo da morte, né? Então, seja ela de qualquer que seja a etiologia, seja ela de qualquer que seja a causa. Então, tanatossemiologia é o que define o estudo da morte. E a gente tem vários fenômenos cadavéricos, como os imediatos, consecutivos, tardios, destrutivos e os conservadores. Dentro dos imediatos, a gente vai ver a morte em si naquele imediato. Por exemplo, o que define uma causa de morte à primeira instância? A falta de respiração, a inconsciência, a parada da respiração, a parada da circulação, que a gente define como parada cardiorrespiratória. Então, cessou esses denominadores, a pessoa vai estar em óbito. Se eu não tenho circulação, eu não tenho coração batendo, eu não tenho corrente sanguínea, influxo de corrente, eu não tenho, eu vou parar alguns órgãos e aí automaticamente vai findar a minha óbita, o meu óbito, perdão. Os consecutivos, o que evidencia uma morte após o corpo parar, após o coração parar de bater, após a respiração cessar, o que a gente pode esperar nas próximas horas? Uma algidez, ou seja, a rigidez do corpo, as manchinhas de livor, que é que eu falei, assim, principalmente aqui na parte da barriga, vai começar a ficar umas manchas assim meio avermelhadas, meio roxas, que significa que o sangue parou ali e não está circulando mais. Tem também umas manchas abdominais, que é devido ao fluxo dos gases, como eles não vão estar mais circulando, nem fazendo a entrada e saída da oxigenação pelo nariz, ou seja, pela parte respiratória superior, ele vai se acumular na parte abdominal. É daí que vai surgir o inchaço da barriga do paciente, ou seja, do morto. Então, dos tardios, vai ocorrer a maceração, a putrefação, a coloração esverdeada, aí daqui a pouco começa a esqueletização, ou seja, a perda da massa muscular, vai se tornando, saindo do osso, e para o conservador vai ser a parte final, que é a parte da mumificação. Ou seja, eu vou virar múmia? Não, mas você vai chegar a um certo ponto que o seu corpo ele vai conservar ali. E aí ele não vai mais ter nem regressão nem progressão. Ou seja, quando eu morro, a tendência é que o meu corpo ele vai perdendo tudo que eu tenho de líquido, tudo que eu tenho de massa, e aí vai tendo uma transcorrência de fases. Começa com as minhas paradas da circulação, aí depois vem para o meu enrijecimento dos meus articulações, porque eu já não vou ter mais corrente sanguínea, nem líquido sinovial dentro das minhas articulações para fazer esse movimento. O meu cérebro já não vai estar mandando mais nenhum estímulo para o resto do meu corpo. E aí eu começo a ficar gelada, porque quem faz a temperatura do nosso corpo é o sangue. Como o sangue já não vai estar mais circulante, a gente vai ficar com o corpo gelado. Querendo ou não, a gente não consegue morrer e ficar quente. Então, a cada 1 hora que passa, é meio grau que o corpo da gente perde. Então, esses são os estudos dentro da tanatossemiologia. Então, isso que a gente vai diagnosticar como morte do paciente. E a gente vai ter também os diagnósticos. Todo estudo, ele tem uma causa, ele tem uma justificativa, ele tem um início. Todo mundo morre por alguma coisa, ninguém morre por morrer. Ah, não, decidi morrer, vou cair e morrer, pronto. Não, todo mundo tem uma morte, que seja ela inabrupta, ou seja ela repentina, mas ela tem que ter uma causa. Ninguém morre do nada. Sempre tem, fulano tava ótimo, menino, fulano tinha nada, caiu, morreu.
Ah, mas vai ver o que é que fulano tinha lá atrás. Se a gente for pesquisar, a gente encontra muito mais coisa do que fulano jamais imaginou ter. E no tanato diagnóstico, a gente usa muita coisa para chegar a esse denominador que é a causa-morte do paciente. A gente pode usar os sinais cadavéricos. Eu vou ver no corpo dessa pessoa se não tem algum sinal que vá me influenciar na minha opinião sobre a morte. Como assim, professora? Eu posso ver se não tem sinais de estrangulamento, se não tem sinais de lesões, se não tem sinais de envenenamento, essas coisas que vocês vão ver muito no dia a dia de vocês. E se foi no hospital, o médico automaticamente já vai estar fazendo essa inspeção e já vai estar seguindo esse paciente e pode fazer um diagnóstico melhor. Eu posso auscultar o paciente, eu posso fazer um eletrocardiograma para ver se não foi com o coração, um raio-x, uma cintilografia. Então, são vários exames que vocês vão utilizar dentro da necropsia para evidenciar se aconteceu alguma coisa e chegar no resultado final de causa-morte desta pessoa. E nisso tem vários procedimentos, gente, que vocês podem fazer dentro da necropsia. A tanatocronologia ou a cronotatognose, certo? É uns nomes complicados, santa mãe de Jesus. Mas vamos lá. Junto desse parâmetro, a gente vai ter a comoriência e a premoniência. Qual a diferença de um dos outros? A comoriência é a morte de duas ou mais pessoas no mesmo evento, ao mesmo tempo. Ou seja, eu estava num acidente de carro e acabou que esse acidente foi catastrófico e morreu as duas pessoas na mesma hora. De repente o carro capotou, pegou fogo e morreu todo mundo no mesmo lugar e na mesma hora. E a premoriência é quando eu posso provar que uma pessoa faleceu antes e a outra faleceu depois. Por exemplo, vocês vão fazer a autólise de duas pessoas que morreram no acidente de carro. Só que uma, no capotar do carro, quebrou o pescoço e morreu na hora. E a outra ainda ficou consciente, deu conta de sair do carro, caminhou por um pedaço da pista, caiu e morreu. Então, assim, eu posso provar que este paciente não morreram nos mesmos horários. Mas aí eu tenho que ter prova. Por quê? Porque eu tenho que colocar o horário que o paciente morreu. Quando eu faço um atestado, uma declaração de óbito, eu tenho que colocar o horário, porque quando for fazer o meu atestado, eles vão pegar o horário da declaração de óbito para colocar no meu atestado médico de óbito. Então, é muito importante que eu saiba diferenciar a comoriência e a premoriência. Gente, a gente tem alguns sinais que que vão ser de cunho profissional para vocês, como a perda de peso do paciente. A gente sabe que quando a pessoa morre, a tendência é que ela tenha um certo inchaço no corpo, em X horas. Passou de X horas, que começa a parte da putrefação, a pessoa ela vai perdendo peso instantaneamente. E estima-se que, em média, 8 quilos por dia. Então, aí, professor, mas como assim? Primeiro ela vai inchar, depois ela vai emagrecer? Gente, pensa aí, o corpo ele vai estar se decompondo. A parte de líquido que tinha, ele vai tudo se esvanir. Essa parte de massa muscular que a gente tem vai se perder. Então, a cada dia que passa, são mais ou menos 8 quilos que a gente perde. Então, querendo ou não, a gente vai ficar só o couro e o osso. Então, tem que perder mesmo. Aí a gente tem as partes da algidez, que é naquelas primeiras 3 horas, que é por isso que a gente pede para se preparar o corpo quanto antes, porque ele começa a ficar álgido. O que é álgido? É ficar rígido, é ficar duro, propriamente dizendo. E a parte aqui da mandíbula é a que primeiro faz. Gente, você não tem noção.
Se o paciente usa dentadura, coloque na boca assim que morre, porque depois a gente não consegue. Eu já vi casos de ter que quebrar o maxilar e mandíbula para poder colocar uma dentadura no paciente. Então, quando morre lá no hospital, a primeira coisa que eu falo é coloca os dentes, porque depois a gente não tem como colocar. Já pensou um cadáver banguelo? Não, ninguém merece. E aí a gente tem os livores, que eu já falei, livores são aquelas manchas no abdômen. Geralmente elas aparecem de 2 a 3 horas que o paciente morre. Então lá na UTI, como o paciente ele fica entubado, essas manchas desaparecem. Significa que o paciente já está morto, ó, mas ainda está ligado nos aparelhos. E a gente, infelizmente, a gente não pode desligar os aparelhos. O que a gente pode fazer é estar desmamando tanto os aparelhos quanto as drogas. Tem uma mancha verde que aparece. Não é comum em pessoas que estão num velório simples ver isso, mas vocês que vão trabalhar diretamente com defunto, Deus me livre, vocês vão ver isso. Gente, é sério, eu sou a professora, mas não quero isso pra mim. Então vocês vão ver muito, que são os gases, querendo ou não, a gente tem reserva de oxigênio e CO2. E esses oxigênio e CO2, quando eles não ocorrem as trocas gasosas pelo pulmão, eles se tornam inflamáveis. E aí eles vão inchar, então eles vão ficar na onde? Na parte abdominal, vai fazer aquele barrigão. E aí, muitas das vezes, os pacientes mortos, as pessoas mortas, acabam soltando flatulências. Por quê? Porque os esfíncteres, eles ficam todos abertos. É por isso que a gente tem que fazer o tamponamento da mulher na vagina, do homem a amarração do pênis e no ânus, porque eles ficam abertos, eles relaxam e aí eles podem sair líquidos ou também podem sair ar. Difícil, viu, gente? E aí as pessoas acham que o paciente está vivo e na verdade não é. Então a gente vai ter a parte da putrefação, que são os gases, são os cristais de sangue. Então assim, vocês vão ver um corpo, gente, automaticamente, quando vocês olham para a pessoa, vocês sabem que ela está morta ou não. A face muda, gente, muda completamente. E só para vocês terem uma ideia, eu não vou ver, graças a Deus. Mas vocês vão topar muito com fauna cadavérica. São aqueles pacientes que eles morrem, o pessoal joga lá no mato. E aí, tudo quanto é bicho ajuda na decomposição deste corpo. É formiga, é mosquito, até mesmo aves. E aí acaba sendo uma coisa assim, pior do que um morto que a gente faz a exumação. Nossa, gente, é totalmente diferente. Uma vez, eu trabalhava na UTI de uma funerária. Então, assim, como por estar lá dentro da funerária, muitas coisas eu via. E um belo de um dia, o rapaz que era motorista da ambulância chegou para mim e falou assim: Jeane, a gente vai recolher um corpo que morreu e colocaram em saco de lixo, tá enterrado no fundo do quintal. Você quer com a gente? Eu falei, não quero. De jeito nenhum. Vamos com a gente. Eu falei, não, obrigada. Eu trabalho na UTI, eu não trabalho no carro funerário. Ele, eu vou. Tá todo mundo procurando essa pessoa tem mais de 15 dias, eu tenho que estar lá, né? Eu falei, vai você, eu não vou não. Gente, ele me falou depois, vocês não têm noção, que quando eles cavaram, eles acharam a pessoa dentro do saco de lixo. Mas o saco de lixo, ele não foi só um saco de lixo, foram vários sacos de lixo para não explodir. O saco de lixo, ele estava assim, cheio de ar, como se você tivesse colocado vácuo nele, ele estivesse cheio de ar a ponto de explodir. E que quando eles pegaram o corpo, o negócio fez assim, pof! E a barriga da pessoa simplesmente explodiu. Porque já fica preso na barriga. E com o saco amarrado, então todos os gases, eles ficaram presos ali. E quando eles pegaram, como já tinha mais de 15 dias, o corpo já estava totalmente em decomposição e explodiu, dizendo ele que foi um cheiro horrível. Boa sorte para vocês. Eu não quero isso. Olha, boa sorte para vocês. Voltando ao assunto. A gente tem
na tanatossemiologia também a tanatoscopia. O que é tanatoscopia? É o conjunto de operações que tem como meta fundamental evidenciar a causa-mortes, que é do ponto de vista médico e jurídica. Então, a pessoa foi encontrada, X questão, mas, segundo o ponto de vista médico e jurídico, a pessoa não morreu de tal coisa que se evidencia. Então, vai estudar para saber realmente de que foi. E na tanatoscopia, a gente tem várias outras questões que envolvem legislações, que envolvem o diagnóstico da realidade da morte, a natureza jurídica da morte. Então, assim, é um crime que vai ser acompanhado de perto pela justiça, então vai ser interrogatório, vai ter muito estudo, vai ter muita hipótese, e aí vocês vão ajudar o médico a chegar no X da questão. Até onde foi e como é que foi que aconteceu essa morte. Dentro dessa questão, a gente tem várias pessoas que trabalham junto. Os técnicos, o médico legista, o delegado, o juiz de direito, o promotor de justiça, membro de conselho tutelar. Vai depender de quem é a pessoa que a gente vai estar fazendo a investigação. Se for uma de menor, o conselho tutelar vai estar junto com a polícia. E aí vai ter a parte técnica. Uma das coisas também mais viáveis é a parte técnica. Porque na parte técnica vocês vão estar analisando o local da morte, se ela está no IML, se ela veio de um hospital. Então, assim, se ela veio da SVO, então, se você já veio para SVO, de onde foi? Foi de um hospital? A morte ocorreu no hospital? Ela veio do IML? Então, assim, pelo local de onde veio, vocês mais ou menos já vão imaginar o tipo de morte. Vocês sabem que se ela vir do IML, é diferente dela vir do hospital. Então, são coisas que automaticamente vocês vão bater o olho e vocês já vão já formalizando uma ideia. O que é que vocês vão precisar para ajudar no médico a fazer o diagnóstico final? Vocês vão precisar de faca, vocês vão precisar de bisturi, de tesoura, de pinças, vocês vão precisar de balança para pesar o corpo, vocês vão precisar do peso, da ficha técnica do paciente antes do óbito, ou seja, vocês vão precisar de alguém para reconhecer, automaticamente vocês vão precisar de alguém para reconhecer esse corpo antes, porque vocês vão ter que fazer umas perguntas de praxe para tentar chegar no foco da coisa. E aí vocês vão precisar de agulha, de porta-agulha, de fio de sutura, principalmente de avental, que vocês não vão trabalhar assim, de roupa, diretamente com o paciente. Vocês vão precisar de EPIs. O que é EPIs? É material de segurança de vocês. Vocês vão precisar de luva, de máscara, de óculos, de tudo. Primeiramente, a proteção de vocês. Aí depois a gente vai mexer com o paciente. É que nem a gente no hospital. Primeiramente a gente se protege para depois pensar no paciente. Então é por isso que tem vários tipos de luva. Luva estéreo, luva comum. Aí tem óculos de proteção, aí tem avental, tem capote. Então primeiro a gente pensa na gente. Aí depois a gente dá um conforto melhor pro paciente. Já aqui na página 35, a gente também não é tudo flor, né? Também não é tudo perfeito. E a gente tem risco, mesmo que com morte, de errar. E assim, não é porque eu tô mexendo com um paciente morto que eu vou poder errar. Já morreu mesmo, não vou correr risco. Não, gente. É muito grave um erro. E assim, os erros que mais são corriqueiros são nos exames externos do paciente. Ou seja, a minha intuição, ela pode falar mais alto do que o que realmente é. E eu não posso agir com a intuição nem com a razão, porque eu não tenho bola de cristal para me falar que o paciente morreu de X coisa sem ao menos fazer um exame de interpretação do crime.
então eu posso entender que errado. De repente o paciente morreu e eu achei, morreu de infarto, sei lá. E depois o paciente foi bem envenenado, morreu, e eu achei, na minha lógica, lá eu não tenho que achar nada, eu tenho que fazer exame para comprovar. Então, não vai nessa de intuição. Intuição nem sempre funciona. A gente pode também estar retratando alguns tipos de coisas que evidenciam. Vocês sempre vão estar trabalhando com as evidências, mas nunca com as bolas de cristal que ninguém tem. Evidenciou, mas nem sempre o que parece é, gente. Vocês sabem disso. Nem sempre o que parece é. Pode estar ali na cara, mas de repente não é aquilo. Pelo amor de Deus. Antes de falar qualquer coisa com o familiar, com o parente, da sua opinião, veja bem, pensa bem o que você vai falar. Porque a gente erra e a intuição nem sempre funciona. E aí vocês vão estudar na página 35 a questão H, que são as lesões, os pós-mortem. São as diferenciações, por exemplo, a coloração da pele, o que é que vai ser, por exemplo, a embolia, depois que você morre, não vai ocorrer, porque não tem circulação sanguínea. A consolidação óssea, se eu quebrei um osso, ele não vai consolidar, porque já não tem mais vida naquele corpo. Se eu tive uma queimadura, ele não vai apresentar uma reação vital, ou seja, ele não vai apresentar vida naquela ferida, porque aquela ferida, quando está bem vermelhinha, a gente está vendo vida nela ali, que ela vai melhorar. Então, depois que morre, não adianta, não vai cicatrizar. Também já morreu, gente, mas não. Muita gente fala bem assim, ele sofreu quando morreu. Gente, tem uns pacientes que sofrem muito para morrer e tem outros que não. Que, principalmente no hospital, tá entubado, ninguém tá vendo nada, não tem nem noção do que tá acontecendo, morreu, coitado lá e nem viu. Mas já pensou uma morte criminal, uma morte premeditada? A pessoa vai sofrer muito por conta de crimes, né? Aqui vocês podem ver também, ainda na página 35, a docimasias da morte agônica. Ou seja, a parte do fígado, vocês vão estudar se vai ter alguma reação com o diabetes, o glicogênio. A parte hepática, se vai ser também da parte do glicogênio, das adrenalina. Vai ser a parte suprarrenal, mas isso aí não se preocupa, que não é vocês que tem que diagnosticar isso, é o médico. Os destinos do cadáveres. Após a necropsia, seja ela judicial, clínica ou pericial, a gente tem que decidir para onde vai o corpo. Depois que vocês fizeram o exame, o médico ele vai direcionar o corpo do cadáver. E a gente pode ter a imunação simples, que é a parte de tamponamento simples, tamponamento nariz, boca, ânus, vagina, pênis. A gente vai ter a imunação pós-necrópsia, porque na maioria das vezes, de repente o paciente vem do hospital para SVO, ele vem mais ou menos tamponado, vocês têm que destamponar e depois tamponar novamente. Então a gente pode pedir depois disso o embalsamamento, a gente não, né? A família. E aí a gente pode também pedir cremação. Então, se for, por exemplo, um cadáver que vocês vão pegar lá no meio do mato, a tendência é que ele pode ir já direto para um ossário, ele não precisa ser enterrado mais, porque já não vai ter mais o que enterrar, já se decompôs. Então, assim, cada corpo ele tem um destino. E de acordo com o destino, vocês têm que preparar ele para aquele destino. Tem alguns corpos, por exemplo, de pessoas negligentes que vão para faculdades, que vão ser alvo de estudos. Então, é uma preparação diferente de uma preparação de um corpo de um paciente. Gente, desculpa, eu só falo paciente por conta do hospital. De um corpo de uma pessoa que vai diretamente para o cemitério. Então, assim, vocês têm que, ainda depois de fazer toda a pesquisa, vocês têm que preparar o corpo para o destino final. E aí a gente tem alguns códigos civis e código penal sobre
algumas coisas das leis dentro da tanatossemiologia, que é na página 36. Vocês vão dar uma olhada nessas leis para vocês terem mais ou menos noção do que esses códigos, que entra na tanatolegislação. Eu vou passar superficialmente para eles, porque sim, vocês precisam saber, mas vocês não precisam ficar decorando. Tem também o juramento de Hipócrates. A ninguém darei para agradar, remédio mortal, nem conselho que induza à perdição. Gente, assim, ninguém está apto e ninguém está autorizado a tirar a vida de ninguém. Até porque não é você que está dando a vida. Então, não faça isso. O que vocês não querem para vocês, não faça com os outros. Então, mesmo que em um leito de morte, se alguém te pedir, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero morrer, eu não, jamais. Por mais que eu veja que está sofrendo, mas não sou eu, gente. Eu não tenho esse direito, eu não tenho essa autoridade de tirar a vida de alguém. E muito menos vocês. E eu também, já que eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém, eu não preciso também dar conselho para essa pessoa se perder, né? Então, isso já é de prática, que você não quer para você não quer para seu filho, você não quer para seu vizinho. Então, tenha essa convicção. Parte da exumação, que vai entrar na etimologia, que é o conceito. O que é etimologia? Etimologicamente, exumação vem do latim exumare, equivalente a movimento para fora, e humus, terra e ar. Portanto, exumar significa o desterramento do cadáver com a finalidade de atender os recursos da justiça na averiguação da exata causa-morte. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em exumação. E exumação nada mais é. Ninguém exuma ninguém para fazer nada não, viu, gente? Você só tem o direito de exumar o corpo de alguém perante a justiça. E para fazer investigação criminal. Ninguém vai exumar porque eu quero ver se já se decompôs, eu tô com saudade. Não. Só vai exumar o corpo de uma pessoa se o diagnóstico dela de causa-morte não tiver sido fechado e a justiça delegar para X questão exumar o corpo para fazer um exame para definir a causa-morte. Então, só vai ter exumação se a justiça autorizar. Do contrário, não. E aí, faça a exumação e faça os estudos para saber a causa-morte do indivíduo. E aí, vocês também vão estar lá junto para ajudar a identificar. Gente, pelo amor de Deus, já pensou em exumar um corpo de 5 meses, mais ou menos? Gente, vocês vão ter que treinar a respiração de 5 minutos, porque os cheiros... E vou falar pra vocês, viu? Não tem máscara que fica assim... sem você sentir cheiro nenhum, não, tá? Mesmo a N95, vocês ainda vão sentir cheiro. Então, conselho de professor e amiga. Treine a respiração, porque o ser humano fede. Vocês não têm noção. De acordo à legislação do artigo 163, em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade policial providenciará para que um dia previamente marcado se realize a diligência, da qual se lavrará com circunstanciado, ou seja, é tudo programado pela justiça, dia, hora, data, local, o que vai fazer, quem vai fazer e para que vai fazer. Não existe exumar do nada. Segundo o artigo 164, os cadáveres são sempre que possíveis fotografados na posição que forem encontrados. E assim, gente, o corpo humano, ele emite vários reflexos pós-morte. De repente, você coloca um corpo de uma posição, enterrou, aí quando você vai fazer a exumação, o corpo está em outra posição. Significa que ele não estava morto ou que ele apareceu lá e de repente acordou lá no caixão, virou de lado, sufocou e morreu de novo? Não, gente, a gente tem espasmos que a gente pode mexer sim o corpo e aí
Mas é claro que também é uma mexidinha. Se eu botei um homem de barriga para cima enquanto barriga para baixo, não existe. A gente vai ter que investigar o que realmente aconteceu. Mas alguns mexer a perna, o braço, a cabeça é super comum. São reflexos, espasmos musculares. Havendo dúvidas sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere pela inquisição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais de indicação. Como assim? Não é só achar, eu acho que é fulano. Não, a gente vai fazer exame para saber se realmente é fulano de tal. E a gente pode usar arcada dentária, alguns sinais, alguma cicatriz, porque a pele, ela não se decompõe, ela vai ficar lá. E aí a gente pode fazer algumas evidências por isso. A estatura, porque o osso ele não vai diminuir nem vai crescer. Então, o que vai diminuir é o tecido da pós-pele. A epiderme, ela vai continuar que é a pele, mas a derme, não. E aí, a gente vai fazer o baseamento. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária, pena reclusão de 1 a 3 anos de multa. Gente, já pensou vocês pagando uma multa porque vocês violaram uma sepultura de alguém? Gente, hoje em dia, tudo é crime. Tudo da cadeia. Mas quem devia estar preso mesmo não tá. Mas, infelizmente, a gente não é da justiça ainda. Apesar de que tem advogada aí, né? Então, pode explicar muito melhor pra gente essa questão. Mas, a gente também, vocês vão violar uma sepultura pra quê, né? Mas ainda tem uns doidos que faz isso. Destruir ou subtrair ou ocultar cadáver ou parte é uma pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Já pensou pegar 3 anos porque eu escondi a mão de alguém? Ou então eu escondi um cadáver debaixo da minha cama? Pode nem ter sido eu que matei, mas só porque eu escondi eu vou estar participando. Ai, esse negócio é complicado, mas pelo amor de Deus. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ai, gente, roubar também, cinza de cadáver. Ai. Mas existe doido pra tudo. Então, assim, tudo que acontece, eles são elaborados pelos peritos. A gente tem o laudo pericial. Eles descrevem minuciosamente o que examinarem e respondem às questões dos formulários. Então, assim, é um estudo minucioso, é uma dedicação extrema e, assim, precisam dar os nomes aos bois e os bois certos. Porque não adianta eu falar que aconteceu tal coisa e depois não ser. Ai, gente, já pensou? Pelo amor de Deus. A semana passada, que nem eu falei pra vocês, que eu tinha errado no nome do paciente. Gente, já pensou 3 horas da manhã a recepção ligar pra uma família e falar bem assim: olha, eu preciso que você venha aqui no hospital porque o médico quer falar com vocês. Primeiro, se eu recebo uma ligação 3 horas da manhã, essa ligação não é boa. Do hospital, no mínimo eu já venho achando. Não precisa nem me falar. Eu já venho sabendo que morreu. Aí eu chego, o médico vai e fala assim: olha, eu tenho uma notícia pra te dar, não é das boas. Infelizmente a gente fez tudo que pôde, mas não teve jeito, ele foi a óbito. A família vai logo entre desespero. Depois, por uma revelação, não sei o que lá, seu fulano. Quem? Seu fulano de tal. Não, não é esse aí, não é meu parente, não. Ele já pensou? Como que não? Morreu? Não é esse aí, não. E daí, você falar pra família que você deu a notícia errada por meu erro, gente. Ou então, na hora de enterrar, que eles foram olhar lá o nome do paciente, não era o nome deles. E protocolo Covid não pode abrir o saco. Como que ia passar? Eu ia ser demitida e passar no jornal, porque
Já pensou eles enterrando um paciente que não era o paciente deles, não era o familiar deles, e a família do verdadeiro paciente nem sabia? Meu Deus do céu! Ainda bem que eu percebi antes. Valeu o desmaio dentro do necrotério, mas... Nossa, isso dá um pano pra manga. Mas enfim, eu consegui resolver antes, senão eu me pulava do terceiro andar. Voltando aqui aos tipos de exumação, a gente vai ter a exumação administrativa, a judiciária, que são praticamente as mesmas coisas, porém por ordens do judiciário ou do legislativo. Causa jurídica da morte, a gente tem a definição, toda e qualquer causa violenta capaz de determinar a morte. Aí a gente pode colocar, evidenciar em dois tipos, o acidente e o homicídio. Vocês vão trabalhar diretamente com essas duas suposições. E aí o que vocês vão ter de minuciosidade é que o homicídio, além dele ser uma morte, ele tem um culpado. E esse culpado ele precisa ser julgado e, de acordo com a lei, preso. Tem que pagar pelo ato que fez. Só tenham cuidado porque nessas duas questões elas andam muito ligadas. E tenham cuidado com os argumentos e fatos, porque de repente pode estar acusando uma pessoa errada. Já pensou a pessoa pegar 30 anos de prisão por uma coisa que ela não fez e só descobrir isso depois que tiver nos 29? Eu não queria nem viver mais. Então a gente tem a eliminação voluntária e involuntária da vida de uma pessoa, por ação ou omissão de uma outra pessoa. Não existe morte autorizada. Não existe. Só quem pode tirar a vida de alguém é quem deu. E não é pai e mãe. Quem dá a vida da gente é um ser muito maior que isso. E nenhum de nós, meros seres humanos, está autorizado a tirar. E quem tira vai ter que pagar. De acordo com o Código Penal, artigo 121, Código Civil, artigo 1537, Constituição Federal, artigo 5º, capítulo... Que capítulo é esse? Misericórdia, um capítulo lá. Então, assim, ninguém está autorizado a atirar em praticação de assassinato ou homicídio. Nem mesmo eu estou autorizada a tirar a minha vida. Tem gente que fala até que quem comete um homicídio não vai nem para o céu, né? Propriamente na linguagem falando. Não tem o perdão de Deus. São coisas que quem é religioso vai saber manusear e quem não é também vai saber com o que acreditar, na crença que vai acreditar ou não. Eu sou católica e acredito muito em aborto. É claro que a pessoa que está fazendo aborto, ela tem os motivos delas, mas eu acho que quem faz aborto não tem o perdão de Deus. E quem tira a sua vida também vai estar sabendo os motivos porque está tirando a sua vida. Mas não justifica, gente. Quem deu é quem tira. E eu acho que quando a gente é gerado no ventre da nossa mãe, a gente já tem um caminho traçado, dia e hora. A gente só morre no dia e na hora chegados. A gente não morre nem antes nem depois. E experiência, gente. Eu já peguei casos assim que eu imaginei que ia morrer e não morreu, e pessoas assim que eu nem imaginava que ia morrer e acabou morrendo assim do nada. Então, a gente só morre no dia chegado. A gente tem aí, diante desses dois aspectos, que é o acidente e o homicídio, as partes culposo, doloso, simples, privilegiado e qualificado. Aí vocês vão ter que realmente estudar a página 40, porque essas coisas vocês vão ter que aprender. A diferenciação dos tipos de homicídio. Homicídio culposo. Gente, eu confesso para vocês que eu também não sei diferenciar. Mas o culposo é quando a gente não quis o resultado de morte, nem assume risco de sua produção, ou causou o evento por sua conduta imprudente, negligência ou imperita. Então, o doloso, quando a gente quis, aí já fala doloso, já imagina de dor, né?
quando a gente quis, com sua conduta, causar o resultado de morte. Gente, ai, culposo, eu vou ter a culpa, mas eu não quis. Doloso, eu quis e vou assumir a culpa. O simples é o fundamental enunciado, sem qualquer elemento que possa reduzir ou aumentar a qualidade penal estabelecida. O privilegiado é o tipo derivado do autorizador da especial redução de pena, quando a gente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou domínio de violenta emoção. Que não justifica, né? O qualificado é o tipo de derivado da autorização de uma sanção penal mais grave, nos termos do artigo 121, mediante paga ou promessa de recompensa. Eu vou lá e pago uma pessoa da quebrada para matar alguém. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas tem sangue frio para tudo. Então, culposo, quando você faz e não queria, mas teve a culpa. O doloso, quando você faz sabendo que você está fazendo. O simples e o privilegiado. O simples, quando você possa reduzir ou aumentar a quantidade penal. O privilegiado, quando você é privilegiado, quando você reduz uma violenta de emoção e, sei lá, de repente eu tô no meio de um assalto, o pessoal vem me assaltar e eu acabo matando o assaltante. Não era o que eu queria, mas foi. E o qualificado, que pra mim é o pior de todos, quando você paga alguém por dinheiro pra fazer uma injúria dessa. Os meios, a gente vai ter os meios diretos e os indiretos. Os diretos, quando utilizado pessoalmente pela gente para a consecução do seu objetivo, quando a pessoa vai lá e faz aquele negócio assim, eu faço e mostro a cara. E o indireto, quando acarreta a morte ou participação pessoal do agente, apenas propicia um evento fatal. Eu tô ali, mas eu não tô. É mais ou menos assim. A gente vai ter as causas do instrumento, o que não justifica. Doença mental, paixão, miséria, embriaguez, jogos. Gente, jogos. Daqui a pouco tá todo mundo no quarto vermelho do Christian Grey lá. Eu tô lá no sado, acabo matando a minha parceira só porque eu gosto de levar uns tapas. Ah, pelo amor de Deus. Doença mental, de repente você tem a doença mental mesmo, mas de repente você não tem nada de doença mental e finge que é o esquizofrênico depois que matou alguém, e aí vai para que é psicólogo, psiquiatra, pra te, de qualquer forma, dizer que você estava no estado de loucura, num surto psicótico, matou alguém por causa disso. Na maioria das vezes, isso é só H. Paixão, eu matei alguém porque eu sou apaixonado por fulano, ciúmes doentio. Gente, não existe. Eu já saí de uns relacionamentos assim, viu? Doentio. Pelo amor de Deus, daqui a pouco eu tava morrendo aí por causa de paixão. E embriaguez. Eu não estava no meu estado normal. Gente, eu já vi muita gente beber e ficar bonzinho. E depois usar de desculpa. Então, pra mim, nenhuma dessas aqui cola. Porque não justifica a morte de ninguém por conta de relatos de outras questões, não. E pra mim, essas logísticas aqui são desculpas. Voltando aqui à perícia, vai ter a identificação do cadáver, a quantidade, o tipo, sede, lesões. Então, assim, neste caso, a perícia ela vai ser totalmente relevante e totalmente minuciosa. Aí vem a questão do suicídio. Isso, nesse caso, a gente estava falando do homicídio, agora é suicídio. O suicídio também, no meu caso, na minha opinião, não acho que ninguém esteja autorizado a suicidar-se por motivo nenhum. Geralmente, as pessoas que têm depressão, eles avisam que eu vou morrer. E ninguém dá ousadia, eu vou me matar. Ninguém dá ousadia e acaba que a pessoa mata pra fazer uma... Mata, que eu falo assim, se mata pra, vou chamar a atenção. Gente, morreu, acabou. Só quem perde é quem morreu. Antigamente a gente tinha o velório, todo mundo se prontificava. E aí acabava que depois que passava 7 dias, estava todo mundo lá e todo mundo lembrando. Hoje em dia, gente, morreu, acabou. Morreu,
Nem tem nem amigos que vai no velório. 7 dias todo mundo tá na balada. E quem mais ou menos lembra é o pai e a mãe. E mais ninguém. Morreu já era. Pessoas estão insensíveis. Então, não se morram achando que o povo vai morrer por causa disso. Não, porque, por exemplo, eu sou amante de uma pessoa. Ai, eu vou me matar porque ele tá com a outra, eu não suporto isso. Eu vou me matar e aí que ele vai ficar com a outra mesmo, porque ele vai eu não existo mais. Ah, não, nem vem. Aí eu terminei meu namoro, eu vou morrer porque eu não consigo ficar assim fulano de tal. Realmente, a gente fica mal. Mas eu não vou morrer por causa disso, porque fulano de tal não tá nem aí. Eu comigo viva e comigo morta. Então, quando vocês for dar uns conselhos para alguém depressivo aí, use esses argumentos. Então, já pensou vocês forem periciar um paciente que foi se enforcou? Gente, é horrível. A língua da pessoa parece que tem 2 metros, vem assim. E aí, a parte do pescoço, ela fica toda preta, né? Porque ela acaba, como faz o aperto aqui, então, fica o garroteamento, o sangue que tá na cabeça, ele não vai pra parte de baixo. Então, fica um negócio bem esquisito. Então, vocês vão já, de repente, saber de cara, vão saber evidenciar isso. Mas o que eu peço para vocês é que tenha minuciosidade em saber. De repente, essa pessoa ela não se matou sozinha. De repente, alguém fez isso. Pode acontecer, gente. De repente, eu quero matar alguém, bota ela na corda, bota ela para pular de lá do banquinho, e aí, tchau, morreu, e aí fica parecendo que ela suicidou. Se conta, na verdade, foi um homicídio. Já pensou? Eu tenho uma mente fértil. Gente, vocês não têm noção. Então, vocês têm que periciar e ainda saber se realmente foi a pessoa que fez e se teve segundas intenções, ou seja, segundas pessoas junto. Aí a gente tem os fatores causais, que é os exógenos, que a gente vai ver o ambiente, a cena, se tinha mais... qualquer indício de outra pessoa. E aí a gente vai ver os endógenos. Os endógenos vêm de dentro. Se não teve nenhuma medicação tóxica, algum envenenamento, algum infeccioso. Aí vai ver o X neurológico, se essa pessoa estava em sã consciência. Gente, se essa pessoa estava com depressão, alguém vai saber. Não existe uma pessoa com depressão sendo que ninguém tenha visto nada. E aí vocês vão ter que identificar as teorias explicativas, com os psicopatológicos, sociológica, psicanalítica, psicogenética. Se essa pessoa não já tinha um problema de depressão, alguém que conversava, vocês vão ter que estar estudando. E aí, essas teorias, elas são de escritores famosos. A psicopatológica vai ser Biondel, a sociológica vai ser de Durkheim, a psicanalítica vai ser de Freud, e a psicogenética vai ser de Bonetti. Então, são teorias já evidenciadas por grandes sociológicos. Então, vocês só vão utilizar a teoria deles. A gente sempre fala bem assim, Freud é muito conhecido, né? Segundo a psicanalística de Freud, o suicídio resulta-se de um autossadismo, ou seja, de uma energia agressiva contra o próprio agente. Essa teoria explica também os equivalentes de suicídio, alcoolismo, acidentes intencionais, ou seja, eu quis me matar, eu quis acabar com a minha vida e eu consegui. Então, assim, quem quer se matar, consegue, gente. Não vai nessa que é difícil morrer, não, porque é fácil morrer. Agora, quem não quer se matar, fica só chamando a atenção, é outros 500. Já Bonetti vê como o suicídio como uma origem de um psicotrauma. Que a pessoa teve um trauma antes de suicidar, então por isso que ela está suicidando. Já Biondel se atribui um estado psicopatológico, um estado eventual. E Durkheim diz que a própria sociedade produz as condições que levam o indivíduo ao suicídio. Então, assim, são 4 teorias diferentes, mas que eu vejo cunho fiel em todas elas.
Então, eu acho que realmente a sociedade ela tem um papel, ela tem também uma, uma origem de um trauma, ela tem um evento psicossociológico, um psicoanalítico. Então, assim, eu acho que os 4 sociólogos, eles têm uma questão em comum, todos eles. Eu acho que o suicídio envolve todos esses 4 temas. E os meios mais comuns para o suicídio é envenenação, atear fogo. Gente, pelo amor de Deus, mas eu já vi pessoa jogar álcool e atear fogo na própria para se matar. Meu Deus. Morte afogada e morte queimada deve ser as piores mortes que existem. Aí tem arma branca, que é faca, e tem arma de fogo, que é tiro. Muita gente coloca o revólver aqui e tchau. E enforcamento. Mas os mais comuns que a gente vê é arma de fogo na cabeça e enforcamento. Envenenamento, gente. Ah, eu vou beber Limpol pra morrer? Eu sei que eu não vou morrer com Limpol. Chumbinho? Depende. Se eu beber pouco chumbinho, eu morro. Se eu beber muito chumbinho, eu não morro, não. Que boa que é alvejante sanitário. Ah, gente, me economiza. No máximo que eu vou ter é uma úlcera bem dolorosa no estômago. Aí a gente vai ter as estatísticas aqui da cor, da idade, estação do ano, estado civil, educação, a profilaxia, ou seja, a gente tem como evitar o suicídio. Aí vem o Setembro Amarelo, da depressão, tem várias palestras, que induz que a pessoa com depressão ela não pode ficar só, realmente, ela não fica só, porque a cabeça é uma caixinha de surpresa, uma oficina do diabo quando você fica sozinho. Aí vai para a parte da perícia, que vai ser a identificação do morto, quantidade, o tipo de lesões, de que morreu, do que foi que aconteceu, o tempo decorrido. Tem todas essas questões. Se é homossexual assumido, se não é, a gente tem muito suicídio por conta disso. Aí já vem a parte do infanticídio, que é o ato de matar o filho pela mãe. Nossa, que crueldade, né? Durante ou logo após a influência de um estado puerperal. Nossa, gente, já pensou a mãe matando um bebê, mas é um infanticídio. Eu não gosto nem de falar muito disso. E aí vai ver as expressões, se foi uma gravidez desejada, se não foi, se teve alguma depressão durante o parto, logo o parto, o estado do puerpério, a depressão pós-gestação, tudo isso vai envolver como que o feto nasceu, como que não nasceu, se tem alguma deficiência. Todas essas questões elas vão envolver. E aí, passando para a página 45, vai ter o abortamento, que eu vou conversar com vocês no próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus.